Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Quarta-feira. Nossa, quarta-feira o quê? Agosto? Gente, passamos da metade do ano, já estamos em agosto. Agosto de 2023. Caramba, hein? Bom, obrigada por vocês estarem aqui comigo nessa leitura. Eu comecei esse projeto de leitura no canal. Esse projeto Eu Leio para Você no ano passado. Foi, no ano passado. Eu fazia leituras diárias de passagens reflexivas sobre a Bíblia, sobre compartilhando alguma história de alguém em relação a suas experiências com Deus. E aí eu resolvi fazer as leituras dos livros. E eu tô gostando muito de compartilhar os meus livros preferidos com vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Depois de amanhã, sexta-feira, eu começo a publicar as leituras de Dom Pedro I, A História Não Contada, o primeiro imperador do Brasil. Esse livro é de Paulo Resutti, ele é brasileiro, um historiador brasileiro. Na verdade, ele é um arquiteto de formação, mas ele se encantou tanto pela história da Marquesa de Santos que acabou, depois de fazer um trabalho sobre ela, ele acabou descobrindo muitas coisas além do envolvimento dela com Dom Pedro. Odiada no Rio de Janeiro e idolatrada em São Paulo, mas essa mulher foi uma mulher como muitas outras. Olha, eu falando da Marquesa de Santos, mas a leitura vai ser sobre Dom Pedro I. O livro dessa vez é Dom Pedro I. Bom, é isso. Nossa, falei demais já, 2 minutos falando. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando nas leituras. Muito obrigada por vocês, pelas palavras que vocês têm me deixado nos comentários. Eu tô muito, muito agradecida, eu tô muito, muito feliz. E confio que eu vou continuar fazendo boas leituras. Para quem está aqui me acompanhando. Lógico, né? Gente, compartilha aí para ajudar o canal a crescer. Quem sabe alguém que você conhece gosta desse tipo de leitura, desse tipo de história e acaba vindo pro canal também. Bom, vamos começar? A gente tá no capítulo 44 de A Batalha de Kadesh. As coisas agora no final do livro vão começar a esquentar, porque afinal de contas é uma batalha. Guerra, Egito contra Hattusa, o Império Hitita. Vamos lá? Capítulo 44. O capitão Kenzor bebera demais. 3 dias de licença na capital eram o ideal para esquecer os rigores da vida militar e embriagar-se de vinho e mulheres. Alto, de bigode e voz rouca, desprezava as mulheres e considerava-as boas apenas para darem prazer. Quando o vinho lhe enevoava o cérebro, Kenzor sentia um desejo irresistível de fazer amor. E nessa noite, por causa de um vinho encorpado, precisava de sensações fortes e imediatas. Cambaleou ao sair da taberna e tomou a direção do bordel. O capitão nem sequer sentiu o aguilhão do frio. Esperava encontrar uma virgem disponível e que lhe oferecesse bastante resistência. Assim, deflorá-la seria muito mais divertido. Um homem abordou-o com respeito. Posso falar-lhe, capitão? O que quer? Propor-lhe uma maravilha, respondeu Asha. Kenzor sorriu. O que está vendendo? Uma jovem virgem. O olhar do capitão iluminou-se. Quanto? 10 pedaços de estanho de primeira qualidade. Está muito caro. A mercadoria de primeira qualidade. Quero-a imediatamente. Está disponível. Só tenho 5 pedaços de estanho comigo. Você me paga o resto amanhã de manhã. Confia em mim? Depois desta, terei outras virgens para negociar.
Você é um homem precioso, hein? Vamos lá, tenho pressa. Kenzor estava tão excitado que ambos seguiram em passo apressado. As ruelas adormecidas da cidade baixa estavam desertas. Asha empurrou a porta da modesta habitação. Bem penteada, a camponesa vestira os trajes novos que Asha lhe comprara. Excitado, o capitão Kenzor observou-a bem. Olhe bem, mercador. Ela não é um bocado velha demais para ser virgem? Com uma violenta pancada, Asha empurrou Kenzor de encontro à parede. Semidesmaiado, o oficial quase perdera a consciência. O egípcio aproveitou para lhe tirar a espada curta, cuja ponta encostou-lhe na nuca. Quem é você? Balbuciou o hitita. Você é o oficial de ligação entre o exército e o palácio. Ou responde às minhas perguntas, ou eu o mato. Kenzor tentou libertar-se, mas a ponta da espada penetrou-lhe na carne, fazendo brotar sangue. O excesso de vinho privava o capitão da força que possuía. Estava à mercê do agressor. Assustada, a camponesa refugiou-se em um canto do compartimento. Quando se efetuará o ataque contra o Egito? Interrogou Asha. E por que razão os hititas fabricam tantos carros? Kenzor fez uma careta. Seu agressor já dispunha de informações importantes. O ataque é segredo militar. Se calar, levará esse segredo para a tumba. Não será capaz. Engana-se, Kenzor. Não hesitarei em eliminá-lo e matarei tantos oficiais quantos forem necessários para conseguir saber a verdade. A ponta da espada penetrou mais, arrancando um grito de dor do oficial. A camponesa desviou o olhar. Só o imperador sabe a data do ataque. Eu não estou informado. Mas sabe o motivo de o exército hitita ter necessidade de tão grande número de carros? Com a nuca doendo, confuso por causa da bebedeira, o capitão Kenzor murmurou algumas palavras como se falasse para si próprio. Asha tinha o ouvido suficientemente aguçado para ouvi-las e não teve necessidade de fazê-lo repetir a assombrosa declaração. Enlouqueceu? Perguntou furioso a Kenzor. Não, é a verdade. Impossível. É a verdade. Asha estava estupefato. Acabava de obter uma informação de importância capital. Uma informação que podia mudar a sorte do mundo. Com um gesto preciso e violento, o egípcio enterrou a ponta da espada na nuca do capitão Kenzor, que morreu na hora. Volte-se, ordenou Asha à camponesa. Não, deixe-me, vá embora! Com a espada estendida, aproximou-se da amante. Lamento, minha linda, mas é impossível deixá-la viver. Não vi nada, não ouvi nada. Tem certeza? Ele só resmungou, não ouvi nada, juro-lhe. Ajoelhou-se. Não me mate, suplico-lhe. Serei útil a você para sair da cidade. Asha hesitou. A camponesa não deixava de ter razão. Como as portas da capital ficavam fechadas durante a noite, precisava esperar pela madrugada para atravessá-las, acompanhado pela suposta esposa. Ela serviria para passá-lo despercebido, e depois, num desvio de um caminho estreito, a eliminaria. Asha sentou-se ao lado do cadáver de Kenzor. Incapaz de dormir, só pensava em poder seguir o mais depressa possível para o Egito e tirar partido o máximo possível da sua descoberta. O inverno núbio, passada a frescura da madrugada, era delicioso. Ramsés vira na margem um leão com as suas fêmeas. Os macacos, empoleirados no alto das palmeiras mediterrânicas, saudaram-nos a passagem do barco real com os seus gritos estridentes. Durante uma escala,
Os aldeões haviam oferecido ao monarca e ao seu séquito bananas e leite. Durante a improvisada festa, Ramsés conversara com o chefe da tribo, um velho feiticeiro de cabeleira embranquecida por 90 anos de uma existência calma, ocupado em cuidar dos seus. Quando o velho quis se ajoelhar, Ramsés impediu-o de fazê-lo, segurando-o pelo braço. A minha velhice foi iluminada. Os deuses permitiram-me ver o faraó. Não será o meu dever inclinar-me diante dele e prestar-lhe homenagem? Eu é que devo venerar a sua sabedoria. Não passo de um feiticeiro de aldeia. Seja quem for que tenha respeitado a regra de Maat ao longo de sua vida, é mais digno de respeito do que um falso sábio, mentiroso e injusto. Não é o senhor das duas terras e da Núbia? Eu só reino sobre algumas famílias. E, no entanto, tenho necessidade da sua memória. O faraó e o feiticeiro sentaram-se embaixo da palmeira que servia de abrigo ao velho, quando o sol se tornava muito forte. A minha memória, ela está repleta de céus azuis, brincadeiras de crianças, sorrisos de mulheres, saltos de gazelas e cheias benfazejas. E Vossa Majestade é o responsável por tudo isso, faraó. Sem Vossa Majestade, as minhas recordações não existiriam, e as gerações futuras apenas produziriam seres sem coração. Lembra-se de um lugar sagrado, onde a deusa do amor criou uma pedra miraculosa, num lugar perdido no coração da Núbia? Com a sua bengala, o feiticeiro desenhou uma espécie de mapa na areia. O pai do meu pai havia trazido uma pedra como essa para minha aldeia. Quando lhe tocavam, as mulheres recuperavam a saúde. Infelizmente, os nômades a levaram. De que local é proveniente? A bengala designou um ponto exato, no curso do Nilo. Aqui, deste lugar misterioso, no início da província de Kush. O que deseja para a sua aldeia? Nada mais do que aquilo que ela é. Mas não se trata de uma grande exigência. Proteja-nos, faraó, e mantenha a Núbia intacta. A Núbia falou pela sua voz, e eu a ouvi. O barco real saiu da província de Uawat e penetrou na de Cush, onde, graças a intervenções de Seti e de Ramsés, reinava a paz entre as tribos, sempre prontas a confrontar-se, mas receando a reação dos soldados do faraó. Começava aqui uma região selvagem e grandiosa, cuja sobrevivência era garantida pelo Nilo. De um lado e do outro do rio, a esteira de terra cultivada parecia estreita, mas palmeiras mediterrâneas davam sombra aos lavradores que lutavam contra o deserto. De repente, surgiram as falésias. Ramsés teve a sensação de que o Nilo repelia qualquer presença humana e que a natureza se fechava em si mesma, num espaço grandioso. Um embriagador aroma de mimosas atenuou-lhe aquela impressão de fim de mundo. Duas saliências rochosas, de contornos quase paralelos, avançavam para o rio, separadas por um vale cheio de areia. Junto das proeminências de arenito, acácias em flor. Uma enseada com areias de ouro, onde a montanha se separa e se une. Como se emergisse de um longo sonho, como se fosse arrancado de um feitiço que durante um longo tempo enevoara o seu olhar, Ramsés reconheceu finalmente o lugar, porque não pensara nele mais cedo. Acostemos, ordenou. É aqui. Só pode ser aqui. Nua, Lotus mergulhou no rio e nadou até a margem.
Com o corpo cintilante de gotículas prateadas de água, correu com a elegância de uma gazela até um núbio adormecido à sombra das árvores. Acordou-o, interrogou-o, correu de novo em direção à montanha. Apanhou um pedaço de rocha e regressou ao barco. Ramsés tinha os olhos fixos na falésia. Abu Simbel. Exatamente Abu Simbel. A união da força e da magia. O local onde decidira construir templos. O domínio de Hathor que havia negligenciado e esquecido. Setaol ajudou Lotus a subir para bordo. Segurava um pedaço de arenito na mão direita. É a pedra mágica da deusa, mas hoje ninguém sabe mais utilizar o seu poder curativo. Fim do capítulo 44. Capítulo 45. Um fino raio de luz penetrou pela estreita janela da casa úmida e fria. O som dos passos de uma patrulha despertou a camponesa. Sobressaltou-se ao ver o cadáver do capitão. Está ali. Continua ali. Saia do seu pesadelo, recomendou Asha. Este oficial não testemunhará contra nós. Eu não fiz nada. É a minha mulher. Se eu for apanhado, você também será executada. A camponesa atirou-se contra Asha e martelou-lhe o peito com os punhos cerrados. Esta noite estive refletindo, disse ele. Ela parou assustada. No olhar gelado do amante, viu a própria morte. Não tenho direito. Estive refletindo. Ou eu a mato já, ou você me ajuda. Ajudá-lo? Mas como? Eu sou egípcio. A hitita olhou para Asha como se ele fosse um ser do outro mundo. Sou egípcio e tenho que regressar ao meu país o mais depressa possível. Se for impedido de fazê-lo, quero que passe a fronteira e previna o meu senhor. Por que haveria de correr semelhante risco? Em troca do seu bem-estar. Graças à tabuazinha que vou entregar, você terá uma casa na cidade, uma criada e uma renda para toda a vida. O meu senhor será generoso. Nem mesmo nos seus mais loucos sonhos a camponesa ousara imaginar semelhante vida. De acordo. Vamos sair cada um por uma porta da cidade, exigiu Asha. E se chegar antes de mim ao Egito? Inquietou-se ela. Cumpra sua missão e não se preocupe com mais nada. Asha redigiu um curto texto em hierático, forma abreviada da escrita hieroglífica, e entregou a fina tabuazinha de madeira à amante. Quando a beijou, ela não teve coragem de repeli-lo. Voltaremos a nos ver em Pi-Ramsés, prometeu-lhe ele. Quando Asha chegou às proximidades da Cidade Baixa, viu-se diante de uma fila de mercadores, que, como ele, tentavam sair da capital. Por todo lado havia soldados nervosos. Era impossível dar meia volta por causa de uma patrulha de arqueiros que separavam os civis em vários grupos e os obrigavam a submeter-se a uma revista. Reclamavam, queixavam-se, empurravam-se, burros e mulas urravam, mas mesmo aquela agitação não atenuava a brutalidade das sentinelas que guardavam a enorme porta. O que está acontecendo? Perguntou Asha a um mercador. É proibido entrar na cidade e difícil de sair. Procuro um oficial que desapareceu. E desconfiam que nós somos os responsáveis por isso. Um oficial hitita não desaparece assim sem deixar vestígios. Alguém deve tê-lo agredido, talvez matado. Com certeza uma rixa de palácio. Estão procurando o culpado. Há suspeitas? Um outro militar, é claro. Talvez consequência da velha rixa entre o filho e o irmão do imperador. Um vai acabar eliminando o outro. As sentinelas revistam todas as pessoas?
Querem ter certeza de que o assassino, um soldado armado, não tentará sair da cidade disfarçado de mercador. Asha descontraiu-se. A revista era lenta e minuciosa. Um homem de cerca de 30 anos foi atirado ao chão. Os amigos protestaram, afirmando que ele vendia tecidos e nunca pertencera ao exército. O negociante foi libertado. Chegou a vez de Asha. Um militar de rosto anguloso pôs-lhe a mão no ombro. Quem é você? Um oleiro. Por que está saindo da cidade? Vou buscar um novo fornecimento para minha casa. O soldado verificou se o artesão não portava alguma arma. Posso partir? O militar fez um gesto desdenhoso. A alguns metros de Asha, a porta principal da capital hitita, a liberdade, o caminho para o Egito. Um momento, alguém falou. Ao olhar para a sua esquerda, Asha viu um homem de estatura mediana, olhos penetrantes com o rosto magro, adornado por uma pequena barba pontuda. Estava vestido com uma túnica de lã vermelha com listras pretas. Detenham esse homem, ordenou aos sentinelas. Um oficial olhou-o sobranceiramente. Quem dá as ordens aqui sou eu. Meu nome é Raya, disse o homem de barbicha. Pertenço à guarda do palácio. Que delito cometeu esse mercador? Nem é hitita, nem é oleiro. É egípcio. Chama-se Asha e ocupa uma elevada posição na corte de Ramsés. Graças à força da corrente e ao feitio de seu barco, Ramsés percorreu em 2 dias os 300 quilômetros que separavam Abu Simbel de Elefantina, a cabeça do Egito e a cidade mais meridional do país. Foram necessários mais 2 dias para chegar a Tebas. Os marinheiros haviam demonstrado uma habilidade extraordinária, pois cada um deles estava consciente da gravidade da situação. Durante a viagem, Setaol e Lotus não pararam um momento sequer de trabalhar em amostras da Pedra da Deusa, um arenito de rara qualidade. Ao se aproximarem do desembarcadouro de Karnak, não esconderam a sua decepção. Não compreendo as reações dessa pedra, confessou Setaol. Suas propriedades são anormais. Resiste aos ácidos, adquire colorações extraordinárias e parece animada de uma energia que não consigo medir. Como poderemos tratar a rainha se não conhecemos a fórmula em cuja composição esse remédio entrará e nem sabemos a dosagem exata para administrá-lo? A chegada do monarca surpreendeu o pessoal do templo e perturbou o protocolo. Apressado, Ramsés dirigiu-se ao laboratório principal de Karnak, acompanhado por Setaol e Lotus, que transmitiram aos químicos e aos farmacêuticos o resultado das suas próprias experiências. O trabalho de investigação iniciou-se sob a supervisão do rei. Graças à biblioteca científica relativa aos produtos da Núbia, os peritos apresentaram uma lista de substâncias que deveriam ser postas em contato com a pedra da deusa de Abu Simbel para expulsar os demônios que debilitariam o sangue de uma pessoa, levando-a à morte por esgotamento. Faltava escolher os ingredientes certos e estabelecer a dosagem dos constituintes. Seriam necessários vários meses para conseguir isso. Perturbado, o chefe do laboratório não dissimulou a sua perplexidade. Coloquem a substância sobre uma mesa de pedra e deixem-me aí só, exigiu Ramsés. O rei concentrou-se e agarrou nas hastes da varinha de acácia com a qual ele e o próprio pai haviam descoberto água no deserto. Ramsés passou a varinha sobre cada uma das substâncias e, quando ela se manifestou com um sobressalto, isolou o produto. Completada a escolha com uma nova passagem da varinha, o monarca efetuou as dosagens pelo mesmo método. Goma de acácia, anis, extratos dos frutos recortados do sicômoro,
colossíntida, cobre e pedacinhos da pedra da deusa foram os componentes da fórmula. Maquiada com arte, Nefertari estava sorridente e alegre. Quando Ramsés se aproximou dela, a rainha lia o célebre romance de Sinurri, uma versão escrita por um escriba de mão particularmente hábil. Enrolou o papiro, ergueu-se e aninhou-se nos braços do rei. O seu abraço foi longo e apaixonado, embalado pelo canto dos polpas e dos rouxinóis, e perfumado pelo aroma das árvores de incenso. Encontrei a pedra da deusa, disse Ramsés, e o laboratório de Karnak preparou um remédio. Será eficaz? Utilizei a varinha da radiestesia do meu pai para reconstituir a fórmula esquecida. Descreva-me o local da deusa Núbia. Uma enseada com areia dourada, duas falésias que se unem. Abu Simbel, que eu havia esquecido. Abu Simbel, onde decidi celebrar para sempre o nosso amor. O calor do poderoso corpo de Ramsés transmitia-lhe vida que pouco a pouco ia se exaurindo. Um mestre de obras e uma equipe de talhadores de pedra partirão ainda hoje para Abu Simbel, continuou o rei. Transformarei aquelas falésias em 2 templos, indissociáveis para a eternidade, como você e eu. Ainda verei essa maravilha? Sim, você a verá. Que a vontade do faraó seja cumprida. Se fosse de outra forma, seria eu ainda digno de reinar? Ramsés e Nefertari atravessaram o Nilo em direção a Karnak. Celebraram juntos os rituais do santuário do deus Amon e depois a rainha recolheu-se na capela da deusa Sekhmet, cujo sorriso da pedra lhe pareceu sereno. Foi o próprio faraó que entregou à grande esposa real a taça contendo o único remédio que poderia vencer a enfermidade mágica que a atingira. A poção era morna e doce. Dominada por uma vertigem, Nefertari deitou-se e fechou os olhos. Ramsés não abandonaria sua cabeceira, lutando com ela durante a interminável noite em que a pedra da deusa tentaria expulsar o demônio que sorvia o sangue da rainha. Fim do capítulo 45. Capítulo 46. Despenteado, muito pálido, com a língua entreamelada, Amene atrapalhou-se nas explicações. Acalme-se, recomendou a rainha mãe Touia. A guerra, majestade, é a guerra. Não recebemos qualquer documento oficial. Os generais preocupam-se, as casernas estão em ebulição, surgem ordens contraditórias em todos os sentidos. Mas qual é a causa dessa desordem? Ignoro, majestade, mas sou incapaz de controlar a situação. Os militares não me dão ouvidos. Touia convocou o ritualista-chefe e 2 cabeleireiras do palácio. Para sublinhar o caráter sagrado de sua função, ornaram-lhe a cabeça com uma peruca semelhante ao corpo de um abutre, cujas asas desciam obliquamente do meio da testa até os ombros. Como o abutre fêmea era o símbolo da mãe cuidadosa por excelência, Touia surgia assim como a protetora das 2 terras. Nos pulsos e nos tornozelos, várias pulseiras de ouro. No pescoço, um colar de pedras semi-preciosas com 7 voltas. Com o seu longo vestido de linho plissado, preso na cintura por um cinto de largas pontas, encarnava a suprema autoridade. Acompanhe-me à caserna do norte, pediu a Amene. Não deve ir lá, majestade. Espere acalmar essa agitação. O mal e o caos nunca se destroem por si próprios. Apressemo-nos. Pi-Ramsés estava mergulhada em barulho e discussões. Alguns afirmavam que os hititas se aproximavam do delta,
Outros já descreviam os combates, e muitos preparavam a fuga para o sul. A porta da caserna do norte já não estava devidamente guardada. O carro que transportava Amene, a rainha-mãe, penetrou no grande pátio, de onde desaparecera toda a disciplina. Os cavalos imobilizaram-se no centro do amplo espaço. Um oficial de cavalaria viu a rainha-mãe e preveniu seus companheiros, que alertaram os outros soldados. Em menos de 2 minutos, centenas de homens estavam diante de Toia para ouvir suas palavras. Toia, pequena e frágil, no meio de soldados armados capazes de eliminá-la em poucos segundos. Amene tremia, considerando suicida a intervenção da rainha-mãe. Deviam ter permanecido no palácio, sob a proteção da guarda de elite. Talvez suas palavras tranquilizadoras acalmassem um pouco a tensão, desde que se mostrasse diplomata. Fez-se silêncio. A rainha-mãe olhou com desdém para todos. Só vejo covardes e incapazes, declarou com voz seca que ressoou nos ouvidos de Amene como um trovão. Covardes e imbecis, incapazes de defender o seu país, pois acreditam no primeiro boato que surge. Amene fechou os olhos. Nem ele nem Toia escapariam à fúria dos soldados. Por que está nos insultando, majestade? Interrogou um tenente de cavalaria. Descrever a realidade é insultar? O seu comportamento é ridículo e digno de desprezo, e os oficiais são mais dignos de censura do que os soldados. Quem decidirá a nossa participação na guerra contra os hititas, senão o faraó, e na sua ausência, eu própria? O silêncio tornou-se pesado. Aquilo que a rainha-mãe ia dizer não seria um boato, e sim o destino de toda a nação. Não recebi nenhuma declaração de guerra do imperador do Hatti, afirmou ela. Vários urras saudaram suas palavras. Toia nunca mentira. Os soldados congratularam-se. Como a rainha-mãe permaneceu imóvel em seu carro, a assistência compreendeu que o seu discurso ainda não terminara. Fez-se novamente silêncio. É-me impossível afirmar que a paz será duradoura, e estou mesmo convencida de que os hititas têm como única finalidade um conflito implacável. O resultado dependerá dos esforços de todos. Quando Ramsés estiver de novo na capital, cujo regresso está próximo, quero que se sinta orgulhoso do seu exército e confiante nas suas possibilidades de vencer o inimigo. A rainha-mãe foi aclamada. Amene reabriu os olhos, também subjugado pela força de persuasão que se desprendia da viúva de Sete. O carro pôs-se em movimento e os soldados afastaram-se, gritando o nome de Toia. Regressamos ao palácio, majestade? Não, Amene. Suponho que os operários da fundição tenham interrompido o trabalho. Não é verdade? O secretário particular do rei baixou os olhos. Sob o impulso de Toia, a fábrica de armas de Pi-Ramsés recomeçou a trabalhar e em breve funcionava intensamente na produção de lanças, arcos, pontas de flechas, espadas, couraças, arreios e peças para os carros. Já ninguém duvidava da iminência do conflito, mas surgira uma nova exigência: dispor de equipamento superior ao dos hititas. A rainha-mãe visitou as casernas e falou a todos, desde os oficiais até os mais simples soldados. Não deixou também de ir à oficina onde eram montados os carros que saíam da fábrica e felicitar os artesãos. A capital esquecera o medo e descobrira o gosto pelo combate. Como era doce aquela mão elegante de longos dedos finos, quase irreais,
que Ramsés beijou um a um antes de apertá-los na sua própria mão para nunca perdê-los. Não havia uma parte do corpo de Nefertari que não inspirasse amor. Os deuses que haviam depositado sobre os ombros de Ramsés a mais pesada das missões haviam-lhe oferecido também a mais sublime das mulheres. Como se sente esta manhã? Melhor, muito melhor. O sangue circula de novo em minhas veias. Gostaria de dar um passeio no campo? Estava sonhando com isso. Ramsés escolheu 2 velhos e tranquilos cavalos que ele próprio atrelou ao seu carro. Avançaram trotando pelos caminhos da margem ocidental ao longo dos canais de irrigação. Nefertari encheu os olhos com a força das palmeiras e da vegetação que renascia nos campos. Comungando com as forças da terra, acabou por sua própria vontade de expulsar o mal que a enfraquecera. Quando desceu do carro e caminhou ao longo do Nilo, com os cabelos ao vento, Ramsés teve certeza de que a pedra da deusa havia salvo a grande esposa real e que ela haveria de ver os 2 templos de Abu Simbel construídos para celebrar o seu amor eterno. A loura Lita ofereceu um pobre sorriso à dolente. A irmã de Ramsés, que lhe retirava uma compressa embebida em mel, resina de acácia seca e colossentina esmagada. Quase não se viam as marcas das queimaduras. Sinto dores, queixou-se a descendente de Akenaton. As suas feridas estão cicatrizando. Não minta, dolente, elas nunca desaparecerão. Engana-se, o nosso tratamento é eficaz. Peça ao Ofir que pare com essa experiência. Não aguento mais. Graças ao seu sacrifício venceremos Nefertari e Ramsés. Mais um pouco de coragem e a sua aprovação terminará. Lita desistiu de convencer a irmã de Ramsés, tão fanática quanto o mago líbio. Apesar da sua aparente gentileza, Dolente só vivia para sua vingança. Nela, o ódio sobrepusera-se a qualquer outros sentimentos. Irei até o fim, prometeu a jovem médium. Eu tinha certeza. Descanse até que Ofir a leve para o laboratório. Nani vai trazer-lhe algo para comer. Nani, a única criada autorizada a entrar no quarto de Lita, era a sua última chance. Quando a criada trouxe uma tigela de madeira com purê de figos e pedaços de carne de vaca assados, a médium agarrou-lhe no cinto do vestido. Ajude-me, Nani. O que quer? Sair daqui, fugir. A criada mostrou-se pouco entusiasmada. É perigoso. Abra a porta que dá para a rua. Estou arriscando meu lugar. Ajude-me, suplico-lhe. Quanto me pagará? Lita mentiu. Os meus partidários possuem ouro. Serei generosa. Ofir é rancoroso. Os adeptos de Atum nos protegerão, a você e a mim. Quero uma vila e um rebanho de vacas leiteiras. Você os terá. Ambiciosa, Nani já extorquira uma bela recompensa quando entregara ao mago o chale de Nefertari, mas o que Lita lhe prometia ultrapassava os seus limites. Quando quer partir? Ao cair da noite. Vou tentar. Tem que conseguir. A sua fortuna depende disso, Nani. É realmente muito perigoso. Também quero 20 peças de tecido de primeira qualidade. Tenha minha palavra. Desde o início da manhã que Lita estava obcecada por uma visão. Uma mulher de sublime beleza, sorridente e radiosa, andando ao longo do Nilo e estendendo a mão para um homem alto e atlético. A médium sabia que o feitiço de Ofir falhara e que o mago líbio a estava torturando em vão.
Serramana e seus homens revistavam o bairro situado por trás da escola de medicina e interrogavam todos os seus moradores. O sardo mostrava-lhes um desenho do rosto de Nani e ameaçava-os com terríveis punições se mentissem. Precaução desnecessária, porque a simples visão do gigante provocava todo tipo de confissões. Infelizmente, todas inúteis. Mas o ex-pirata era obstinado e, graças ao seu faro, sentia que a presa não estava longe. Quando lhe trouxeram um vendedor ambulante de mãozinhas gorduchas, Serramana sentiu uma contração na boca do estômago. Prenúncio de um momento decisivo. O sardo brandiu o desenho. Conhece essa mulher? Vi aqui no bairro. É uma criada. Já não está aqui há muito tempo. Em que vila trabalha? Numa das maiores, perto do Poço Velho. 100 guardas cercaram imediatamente as casas suspeitas. Ninguém podia escapar da armadilha. O mago, culpado da tentativa de assassinato da rainha do Egito, não escaparia de Serramana. Fim do capítulo 46. Capítulo 47. O sol se punha no horizonte. Lita já não tinha muito tempo para fugir antes de o mago Ofir fechá-la em seu laboratório. Por que Nani estava demorando tanto? O rosto de uma bela mulher, feliz e radioso, continuava a assediar a médium. O rosto da rainha do Egito. Lita sentia ter uma dívida para com ela, uma dívida que deveria pagar antes de recuperar a liberdade. A jovem loura deslocava-se sem fazer ruído pela casa silenciosa. Ofir, como de hábito, consultava os seus grimários. Cansada, dolente dormia. Lita ergueu a tampa de um cofre de madeira onde se encontrava o último pedaço do chale de Nefertari. Mais uma ou duas sessões e estaria completamente calcinado. Lita tentou rasgá-lo, mas as fibras eram muito resistentes e ela estava sem forças. Na cozinha, um ruído. Lita escondeu o pedaço de tecido numa manga do vestido que imediatamente lhe queimou a pele. É você, Nani? Está pronta? Estou. Só um instante. Seja rápida. Lita colocou o resto do chale sobre a chama de uma lâmpada de óleo. Um crepitar, seguido de uma última voluta de fumaça negra, completou a anulação do feitiço destinado a destruir as defesas mágicas do casal real. Como é belo! Como é belo! Lita ergueu os braços para o céu, invocando a Tom que lhe daria uma vida nova. Vamos partir logo, exigiu Nani, que roubara todas as placas de cobre que conseguira encontrar na casa. As duas mulheres correram para a porta dos fundos que dava para uma arruela. Foi quando Nani esbarrou em Ofir, imóvel, de braços cruzados. Aonde vai? Nani recuou. Atrás dela estava Lita apavorada. Lita, o que faz ela aqui com você? Ela está doente, respondeu Nani. Estavam tentando fugir. Foi ela. Foi Lita quem me obrigou. O que revelou ela, Nani? Nada. Absolutamente nada. Está mentindo, menina. Os dedos de Ofir enlaçaram o pescoço da criada. Apertaram com tanta força que os seus protestos permaneceram no fundo da garganta e o ar lhe falhou. Nani tentou libertar-se, mas em vão, pois não conseguia afrouxar as mãos fortes que a prendiam. Com os olhos congestionados, morreu sufocada e caiu sobre a bainha do manto do mago, que afastou o cadáver com a ponta do pé. Lita, o que se passa com você, minha filha? Próximo a um lampião de óleo, Ofir descobriu os restos de um pedaço de tecido carbonizado. Lita,
Que loucura fez? O mago agarrou no cabo de uma faca de cortar carne. Ousou destruir o chale de Nefertari. Ousou arruinar o nosso trabalho. A jovem tentou fugir, mas esbarrou num outro lampião a óleo e perdeu o equilíbrio. Rápido como um raio, o mago caiu sobre ela e agarrou-lhe os cabelos. Traiu-me, Lita. Já não posso ter mais confiança em você. Amanhã voltaria a trair-me. Você é um monstro. É pena. Você era uma excelente médium. Ajoelhada, Lita suplicou. Atom cria a vida e repele a morte. Eu quero lá saber de Atom, minha pequena imbecil. Por sua causa o meu plano falhou. Com mão firme, Ofir cortou a garganta de Lita. Com a cabeleira em desordem e o rosto crispado, Dolente rompeu no compartimento. Há guardas na rua. Oh, Lita, Lita. Enlouqueceu e agrediu-me com uma faca, explicou Ofir. Fui obrigado a defender-me e matei-a sem querer. Guardas, você disse? Ouvi-os pela janela do meu quarto. Abandonemos esta casa. Ofir arrastou o Dolente para um alçapão disfarçado sob um tapete que dava acesso a um corredor, que por sua vez desembocava num armazém. Nem Lita nem Nani falariam. Só faltou uma vila, disse um guarda serramana. Batemos, mas ninguém responde. Arrombe a porta. É ilegal. Motivo de força maior. Seria preciso prevenir o proprietário e pedir sua autorização. A autorização sou eu. Preciso de um mandado. Não quero aborrecimentos. Serramana perdeu uma boa hora para regularizar a situação, de acordo com as exigências da guarda de Mênfis. Por fim, 4 homens robustos rebentaram os ferrolhos e entraram na vila. O sardo foi o primeiro a descobrir o cadáver de uma mulher loura e depois o da criada Nani. Um verdadeiro massacre, murmurou um guarda perturbado. 2 crimes executados a sangue frio. Revistem tudo. O exame de laboratório provou que se tratava realmente do esconderijo do mago. Embora tivesse chegado tarde demais, uma pequena descoberta tranquilizou Serramana. Restos de tecido carbonizados, sem dúvida, os do chale da rainha. Ramsés e Nefertari faziam a sua entrada numa capital azafamada, menos sorridente do que o habitual. A atmosfera estava impregnada de disciplina militar e a produção de armas e de carros de guerra era o objetivo principal da maior parte da população. Antes dedicada ao prazer de viver, a cidade agora transformara-se numa trepidante e ansiosa máquina de guerra. O casal real dirigiu-se imediatamente ao encontro de Touia, que consultava um relatório de fundição. Os hititas abriram oficialmente as hostilidades? Não, meu filho, mas tenho certeza de que este silêncio não oculta nada de bom. Nefertari, está curada? A enfermidade agora não passa de uma má recordação. Este interregno esgotou-me. Já não tenho forças para governar esse imenso país. Fale à corte, ao exército, eles precisam do seu entusiasmo. Ramsés conversou longamente com Amene e depois recebeu Serramana, que havia regressado de Mênfis. O que ele passou a lhe contar parecia afastar de forma definitiva a ameaça da magia que pusera em perigo o casal real. No entanto, o monarca pediu ao sardo que continuasse o seu inquérito e identificasse o verdadeiro proprietário da sinistra vila, e quem era a jovem loura cuja garganta fora cortada violentamente.
O faraó tinha outras preocupações. Acumulavam-se no seu gabinete relatórios alarmantes provenientes de Canaã e Amurru. Os comandantes das fortalezas egípcias não relatavam qualquer incidente sério, mas faziam referência a insistentes boatos relativos a grandes manobras do exército hitita. Infelizmente, a Asha ainda não mandara qualquer relatório, por menor que fosse, que teria auxiliado Ramsés a ver tudo muito claro. Do local de onde se daria o confronto com os hititas dependeria o desfecho do conflito. Sem informações precisas, o rei hesitava entre o esforço das linhas de defesa e o lançamento de uma ofensiva que o levaria a travar a batalha mais ao norte. Neste último caso, competia-lhe tomar a iniciativa, mas deveria obedecer ao instinto e correr semelhante risco? A presença do casal real dava confiança e energia às forças armadas, do general ao simples soldado. Tendo vencido um inimigo invisível, não conseguiria Ramsés triunfar sobre os bárbaros hititas? Vendo acumularem-se armas novas, os militares tomavam consciência do seu potencial e receavam menos agora o choque frontal com o adversário. Na presença da elite da cavalaria, o próprio Ramsés experimentara vários carros de guerra, leves, fáceis de manejar e bastante velozes. Graças ao talento dos carpinteiros, pequenos detalhes técnicos haviam sido melhorados. As armas defensivas, escudos e couraças, eram igualmente alvo da atenção do soberano, pois salvariam muitas vidas. Retomando as suas múltiplas atividades, a rainha tranquilizara a corte. Aqueles que já tinham enterrado Nefertari não deixavam de felicitá-la por sua coragem e de lhe garantir que resistir a tão dura prova era uma garantia de longevidade. A grande esposa real permanecia indiferente a todas as bisbilhotices. Preocupava-se sim com a produção intensiva do vestuário para os soldados e resolvia os 1001 detalhes relativos ao bem-estar econômico do país, baseando-se nos relatórios minuciosos de Amene. Shinar saudou o irmão. Engordou, observou Ramsés. Não é por falta de atividade, protestou o ministro dos Negócios Estrangeiros. Não me dou bem com a angústia. Estes rumores de guerra, essa soldadesca onipresente. É esse o Egito? Os hititas não tardarão a atacar-nos, Shinar. Sem dúvida. Deve ter razão, mas o meu ministério não dispõe de nenhum fato preciso para fundamentar esse receio. Não continua a receber cartas amáveis de Muatali? Apenas logros. Se preservarmos a paz, milhares de vidas serão poupadas. Acha que não é esse o meu desejo mais profundo? A moderação e a prudência não são as melhores conselheiras? Está querendo defender a passividade, Shinar? Certamente que não, mas receio uma iniciativa perigosa por parte de algum general ávido de glória. Descanse, meu irmão, que tenho o exército sob controle. Não se verificará qualquer incidente desse gênero. Sinto-me feliz por ouvi-lo dizer isso. Está satisfeito com os serviços de Meba, seu novo auxiliar? Está tão contente por ter reencontrado um trabalho no ministério que se comporta como um principiante dócil e zeloso. Não lamento ter-lhe arrancado a sua ociosidade. Às vezes é preciso dar oportunidade a um bom profissional. Não é a generosidade a mais bela das virtudes? Fim do capítulo 47. Ai, caramba! Eu quase parei a leitura para comentar a prisão de Asha. Gente, e agora? Será que a camponesa vai conseguir entregar a mensagem em Pi-Ramsés? Olha, esse bloco de capítulos foi intenso também, hein? O anterior já tinha sido, meu Deus. Pessoal, muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Deixem o seu comentário, deixem o seu like.
Compartilhe as suas impressões comigo, por favor. Compartilhe o vídeo com alguém que você goste, com alguém que você acredita que gosta da história do Egito e que gostaria de receber essa leitura. Ai, a batalha está se aproximando. Guerra à vista, meu Deus. Como será que o Christian Jacques relata essa batalha? Cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Um grande beijo para vocês. Até amanhã para Brumas de Avalon. E até sexta-feira para a estreia de Dom Pedro I, o Imperador do Brasil, a história não contada. Um grande beijo para vocês. Até amanhã. Tchau!